temos a grata satisfação de termos aqui o nosso irmão Walter Portoletti, que vai nos apresentar o tema A Origem do Dia dos Finados. Muito providencial, né? No dia de hoje. Portoletti, então, aqui contigo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com essa frase clássica da doutrina espírita, que nos apresenta um dos seus princípios doutrinários, eu saúdo a todos e a todas que se encontram nesta casa, nesse dia que voltamos a esse espaço, de onde estávamos, eu digo, em alto exílio, 90 dias. Cheio de saudades e gratos pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, para juntos estudarmos neste dia tão reflexivo, tanto quanto todos os outros da nossa existência. Porque a cada dia, ao acordarmos, é importante a reflexão da nossa caminhada, o que faremos, como agiremos, orai e vigiai. Antes de adormecer, mais uma vez, a reflexão. Então, todos os dias são próprios, necessária uma reflexão. É necessário. Mas, o dia de hoje tem este, digamos, tempero especial para quem estuda, crê e vive nas orientações dos nossos amigos que já estão no mundo maior. Amigos que chamamos de espíritos. Nós que fomos e seremos espíritos. Então, nada mais do que companheiros que também já vivenciaram uma jornada terrena. Companheiros que passaram por essa experiência de dores, angústias, sofrimentos, males, e já se encontram no espaço maior. Muitos já estudando, trabalhando, e que vem nos informar desde o princípio. Estamos conectados. Mas não tínhamos a informação clara, precisa e ostensiva. Com a codificação, com Kardec, estas informações ficaram numa amplitude maior para a nossa compreensão. E a partir daí, tivemos acesso a este verdadeiro mapa espiritual, este GPS, digamos, que nos conduz pelo estudo. E que nos trabalhos mediúnicos a gente tem essas comunicações e temos os trabalhos de grandes amigos que sempre nos informaram, né? Aí vem Joana de Anjos, Emmanuel, André Luiz, e vocês sabem muito bem. Então, diante destes conhecimentos repassados, dessas informações trazidas à luz, uma delas, a morte é apenas um fenômeno natural de todas as criaturas que nascem. Nascemos e começamos a definhar. Claro que a gente não vai passar os nossos dias lembrando que estamos definhando a caminho. Porque viver é importante. A experiência, a escola, o aprendizado. Mas é um fenômeno natural. Apenas uma transição de um local para outro que nós passamos a denominar de morte.
E aí o primeiro confronto. Então, não há finado, de finitude, de fim. Acabou. Isso é apenas uma mudança de local, há uma sequência. Desta forma, que a gente compreende pelo estudo, pelos ensinamentos, que nós saímos dessa belíssima escola da vida. Eu sempre me refiro aos povos aborígenes que dizem que estamos de passeio, aproveitemos a viagem, adquiramos conhecimentos, e um belo dia eu retorno para casa. Então, é um dia de reflexão à luz da doutrina espírita. Bom, então nossos amigos, eles vêm nos apresentar este mundo maior, que nada acaba ali, se inicia uma nova jornada, que não devemos temer, mas respeitar a nossa oportunidade. Não temer não é ser insensato, ter o coração duro como uma rocha. Há sentimentos de saudade, de dor, de ausência, natural. O que a doutrina e eles nos ensinam é que não há desespero. Há o enfrentamento a uma situação natural. E que nossos entes queridos estão na sua jornada evolutiva. E estão bem, acolhidos, acompanhados, onde nós também estaremos acolhidos, acompanhados, trabalhamos para isso, pelo menos, acreditamos. Na nossa jornada, cada dia, nas reflexões, nas ações, vamos construindo esta possibilidade, sem desesperos. Então, o dia de finados alunos da doutrina espírita, como diz o Raul Teixeira, ninguém está lá. Há uma convenção dos homens, e nós vamos na segunda parte falar sobre isso, de expor um local, mas a minha mãe não está lá. O meu pai não está lá. Ali estão, nós denominamos de restos mortais. Um veículo que teve uma serventia muito importante para a condução da caminhada do Espírito na Terra, nada mais do que aquela roupa que foi usada e foi depositada no local. E que se nós formos averiguar, tempos depois, nem sinal daquela roupa estar ali. Então, a convenção criada, desenvolvida pela sociedade. Mas então a doutrina espírita condena a prática de visitar os muertos no dia 2? Jamais. Se condenasse, não seria a doutrina espírita. Respeito. A cada um há uma caminhada, há uma necessidade. Se permite a encontrar o caminho que precisa. Mas nós, espíritas, quando passamos a estudar e receber estas comunicações, estes ensinamentos, passamos a compreender que ali não tem ninguém descansando em paz. Certa feita eu ouvi uma frase: titia vai ficar aqui até Jesus vir buscar. Eu pensava, claustrofobia, tomara que não tenha. Porque, na nossa definição, novamente, é uma roupa que está aí. Este é
o primeiro tópico que o livro dos Espíritos vai nos esclarecer de forma muito objetiva. Bom, mas vocês viram que nós íamos falar, e vamos, da origem do dia dos finados. Como é que nós chegamos em 2024, tendo no calendário ocidental, cristão, o dia reservado para reverenciar, rememorar, saudar os nossos entes queridos que já retornaram? Bom, aspectos culturais. Tá? E cultura, nós sabemos, são os saberes, as tradições, as técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo, uma sociedade, informação. Então, enquanto encarnados, nós sempre fomos desenvolvendo estas tradições, esses comportamentos. Isso é milenário, isso é história. E nós, na sociedade ocidental, somos materialistas. É uma sociedade muito voltada ao material. Estamos avançando, estamos trabalhando, estamos melhorando, olhando para o espiritual, sem descuidar do material, é claro, mas não dando ao material maior importância. O dia dos finados, isso é história, é fato, existe, de certa forma, há 2000 anos. E vem de uma cultura denominada cultura pagã. Aquilo que não se definia dentro de uma religiosidade, dentro de uma cultura cristã, paganismo. E aí entra mais uma vez, já falei deles aqui em outras oportunidades, que é a figura dos celtas. A figura dos celtas. Eles desenvolvem a prática de saudar os seus entes queridos, os mortos, no dia 31 de outubro. Isso é adaptado para o nosso calendário, tá? Nosso calendário romano. E os celtas, assim como toda a cultura pagã, acreditavam muito em deuses, lendas, que depois foram incorporadas em muitos aspectos à cultura grego-romana. E havia um tempo de preparação entre o outono e o inverno. O fim da colheita e o inverno. É uma era muito dura para eles. Naquela região ali da Irlanda, Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, muito frio. Então, quando faziam as colheitas, faziam as festas, agradeciam aos deuses pela colheita farta. E se preparavam para o inverno que viria. Este Samhain era um tempo de preparação que eles faziam para esta nova etapa da colheita para o frio do inverno. E eles acreditavam, era a crença dos pagãos, que o mundo dos deuses se tornava visível nesta época. Havia um portal. Então, os deuses viam a terra. Havia uma intensidade sobrenatural. Aí eu estou falando de 2000 anos, tá? Estou falando de 2000 anos. Uma intensidade sobrenatural pairava no ar. E eles acreditavam que neste período, neste portal que se abria, os mortos saíam das catacumbas. Vinham matar a saudade, vinham passear, vinham caminhar noite adentro. E ele sabia que muitos eram maus. Maus.
Então, para se proteger deste sobrenatural, deste avanço, eles se vestiam, se ornamentavam as casas com figuras grotescas, figuras demoníacas, a fim de, como se fossem os espantalhos, afugentar os maus, os mortos. Assim nasce, e olha só, o que nós comemoramos agora dia 31 de outubro? O Halloween. Que vem da cultura pagã. O Halloween dia 31 não é por acaso, não é por acaso. Nasce neste momento. Também eles faziam no pós, 31, após esse passeio dos mortos, um dia de saudação, de lembrança aos seus entes queridos. Halloween, finados. Essa comemoração não tinha esses nomes, é evidente. Mas haviam estas comemorações. Haviam esses espaços na cultura pagã. 500 anos depois de Cristo, quando os romanos ocupam estas regiões, o que vai acontecer? Meio uma fusão das culturas. Os católicos, ao invés de confrontarem essas crenças, dizer que tudo estava errado, que nada valia, que eles usam o artifício de incorporar alguns ritos e assim doutrinar melhor os celtas que vinham para o cristianismo. Então, as datas foram preservadas. Como se faz isso numa colonização, numa ocupação? Aqui na região mesmo, nós tivemos uma experiência das missões de confronto. Agora, em 2026, 400 anos da chegada dos jesuítas em São Nicolau, a fundação dos 18 povos reducionais. E o que aconteceu? Já chegaram proibindo monogamia, poligamia, alguns ritos, e proibindo tudo que era dos índios. Aí até que um pajé se revoltou, chamou uma indiada lá e acabou matando 3 jesuítas. Antônio Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. Muito tempo depois, os jesuítas voltam para cá, os 7 povos, e acontece o quê? Incorporam, compreendem e fazem essa fusão, e a gente tem a história dos 7 povos. Aqui os católicos lá usaram esse artifício. E aí passam a incorporar essa ideia, mas colocam no pós, digamos, Halloween, o quê? Dia 1º de novembro, na liturgia católica. O dia de todos os santos. Uma forma de reverenciar a santidade dos santos. Dia 1º de novembro. E aí que fazem aquela piada grotesca, que dia 1º é o dia de todos os santos, é dos homens, porque dia 31 é o dia das bruxas. Em seguida vem o dia dos finados. Alguém criou uma piada em cima de uma tradição. Halloween e depois todos os santos. Para fazer frente a essa cultura pagã, essa crença. Lá por volta de 998, o abade Odilo de Cluny, abadia, que era aquela aldeia, aquele reduto onde o abade tinha proeminência, ele institui, está lá nos arquivos da igreja, institui o dia 2 de novembro de 998 para dia dos finados, dia de lembrar os entes queridos, o abade Odilo de Cluny. E eles passam na abadia em todo 2 de novembro. Então tem as comemorações ali do 31 de outubro, ainda, pagã. Depois, dia 1º,
saudação aos santos e a reverência aos finados. Então, como eu disse, os celtas já tinham esse costume de reverenciar uma data sem uma data específica. A Igreja vai instituir oficialmente em toda a liturgia 200 anos depois, no século XII, o dia 2 de finados. Aí vai pregar a liturgia. Este é o dia de reverenciar, de lembrar, de saudar os nossos entes queridos que partiram. 1200 depois de Cristo. E aí tem uma outra questão também, que acreditava-se que muitas almas estariam no purgatório precisando serem resgatadas. E nada como instituir um dia oficial onde todas as vibrações vão resgatar, vão trabalhar para isso. E depois também tem aquela questão que vem já a compra de um lugarzinho para o vô, para a avó, para a mãe e para o pai. As cadeirinhas do céu. A partir deste momento também nasce. Cada sociedade vai ampliar, vai adaptar aos seus costumes locais estas tradições. E vocês vão ver que, por exemplo, uma sociedade, tá? Os povos astecas, ali na região dos astecas, os mexicanos, eles adaptaram. Eles têm o Dia dos Muertos, que é o dia primeiro, onde eles fazem festas, fazem desfiles, uma comemoração nacional, seguindo esses mesmos ritos seculares. E quanto ao livro dos Espíritos agora, o que os nossos amigos nos disseram? O que eles colocam lá? É que vocês já leram, né? Então nós vamos recapitular alguns trechinhos. Nessa questão do dia 2 dos ritos. Eles vão dizer, sim, que eles são sensíveis a estas lembranças de saudade, de carinho, de afeto, de todos aqueles que os amavam na terra. E essa lembrança que nós vamos expor, que nós vamos viver, que vamos trazer conosco, aumenta a sua felicidade, né? Se são felizes, e se tiverem dificuldades, vai lhes servir de alívio. Está lá na questão 320. Eles são sensíveis. Nós seremos sensíveis a essa saudade que bate no peito dos que ainda ficaram na caminhada. Seria, e muito. E quanto ao dia de comemoração, o 2 de novembro, tá? Tem algo de mais solene no mundo espiritual? Eu vou acordar de manhã cedo lá no nosso lar e vou me preparar, fazer a barba, me ajeitar. Opa, hoje é dia de finados. É um dia especial. Está lá na questão 321. Haverá aquela preparação para visitar o cemitério, os que oram sobre os túmulos. Há algo de especial no mundo espiritual nesse dia? Ele diz numa frase muito clara: atendem o chamado do pensamento nesse dia, como qualquer outro. O chamado do pensamento. Pode ser desde maio, janeiro, não tem hora e local, data específica. O pensamento é que vai atrair a sua atenção. E o dia 2 é um dia de reunião programado, já falamos,
tem alguma solenidade. Não. Claro que eles dizem, vamos nos reunir em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada um vai comparecer em atenção aos seus amigos, os familiares, aqueles que devotam ao pensamento. E não em virtude da multidão. Há uma indiferença em relação à multidão. É o pensamento daqueles amados. Naquele cemitério ali, tem 10 mil pessoas, vai atrair mais. Não é pelas 10 mil pessoas que vai atrair mais. E se pudessem ser vistos, se tornarem visíveis, já falamos disso em outra oportunidade, por que não há essa possibilidade, a não ser pela ação mediúnica? Como seriam vistos? Pela aparência que carregaram em vida, que carregamos em vida. Então, se houvesse, questão 321. Como historiador, eu gosto muito de história. Quando vamos ao interior, muitas vezes, eu me detenho a questões históricas, de visitar aqueles cemitérios de campanha. É evidente que a licença para visitar, a prece, o respeito. E você vê muitos túmulos, muitas tumbas, jazidos, abandonados, não visitados por ninguém, comparece, está tirado lá no meio da capoeira. Alguém já viu? Então tem muitos túmulos que ficam lá abandonados. E é perguntado aos espíritos, então, que estes locais que são esquecidos, se eles sentem algum desgosto, porque ninguém se lembra deles. Que lhes importa a terra? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Completa a questão anterior. É um pensamento de afeto, de carinho. Não há mais aquela prisão ao local. Ninguém comparece. Vai haver um desgosto? Não. Não há mais a ligação do pensamento. 323, eles vão dizer que esta visita que se faz é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É exteriorizar o sentimento, Eles perguntam se essa visita proporciona mais satisfação do que uma prece feita em intenção. Ou seja, eu ir até um local vai entregar mais satisfação, vai deixar a minha mãe, meu pai mais feliz. Opa, ele veio aqui no túmulo. Ele diz que é apenas uma maneira de nós nos manifestarmos, que lembramos. É uma exteriorização do sentimento que pode ser aplicado em qualquer momento, em qualquer local. O afeto, o carinho, a lembrança, a doçura daqueles momentos vividos com ele, querido, nos acompanha na jornada. Quantos de nós, muitas vezes, está dirigindo o carro, vai ver uma música e lembra, opa, fulano gostava dessa música, que legal, vamos aumentar o volume aqui, vamos cantar junto. Tu passa por um local e identifica o local e vem a lembrança. Olha, muitas vezes aquele tempero, a comida que a pessoa gostava, que bom, olha, vou saborear esse afeto, carinho, amor. Não tem local definido e horário.
pouco importa o local, se a lembrança é ditada pelo coração. A prece é que santifica o ato de lembrar. E aí eles perguntam ainda, né, aqueles mausoléus, aquelas estátuas, monumentos, né, se dá alguma satisfação maior. É o que está no coração. É a sinceridade. Não é a matéria. Assistem às homenagens quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. As honras que lhes tributam do que as lembranças. O tempo evolui, tudo é matéria. Vai ficar no passado a matéria. Aqui em Santo Ângelo mesmo, na questão de local, sepultura, disposição de marcar a trajetória de alguém na Terra, nós tivemos um personagem em Santo Ângelo, chamado Venâncio Aires, paulista, político, casou com a irmã de Pinheiro Machado, veio para o Sul, se aperenciou, contribuiu muito para o progresso de Santo Ângelo contemporâneo que nós conhecemos. Adoeceu, desencarnou em Santo Ângelo. A mudança de cemitérios, o túmulo se perdeu, ninguém sabe onde foram parar os restos mortais de Venâncio Aires. Então, quando passarmos pela avenida, vamos lembrar de Venâncio Aires. Então, dessa forma, a alma que volta à vida espiritual, né, é sensível a essas honras, essas homenagens. Quando chega a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade das questões materiais. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono que lança o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Então, importante o respeito, a consideração neste momento de retorno. Então, 3 questões que nós levantamos aqui, seguindo para esse nosso encerramento. 1, mais uma vez, nossos amigos nos clareiam as ideias desde a codificação, que não existe fim, nada, não existe fim, apenas uma mudança de logística. Assim como dizem que quando nós encarnamos, nós morremos com o tempo com o mundo espiritual, né? Saímos de lá, ficamos presos à matéria, voltamos para o mundo maior. Então, o primeiro passo de compreensão é esse. Segundo, que como tantas outras datas, comemorações, a sociedade, costumes, cultura, enfim, vai criar espaços para exteriorizar os sentimentos. O dia de finados é mais um que veio ao longo do tempo, adaptado, tá? E cada vez há uma compreensão maior dessa questão espiritual. Quem não lembra que há 50 anos atrás, diante do desencarne de um ente querido, os homens não podiam fazer a barba. Uma tarja preta na camisa, 30 dias, identificava: fulano está de luto. Quem hoje deixa de fazer a barba por 30 dias e coloca uma tarja preta? Não estou falando de nós aqui, espíritas. A sociedade vai caminhando para uma compreensão maior da espiritualidade. E o que nos une não é, então, aquela flor, ou somente aquela carícia na fotografia, esse dia reflexivo. São nossos pensamentos, nossa lembrança, o afeto que permanece, o amor contado às gerações futuras.
porque não haverá descanso em paz, finitude. Eu mesmo, o pai, a mãe sempre tinha esse desapego de local. Ele sempre dizia, né? Quando a mãe desencarnou, ele foi morar no Entre Rios. Eu lembro de uma conversa com ele lendo o livro dos Espíritos, quando eu chegava lá, eu gostava muito de fazer a leitura dele. Ele dizia, tu tem ido lá ver como é que está? Eu disse, fui lá. Eu não vou, porque eu sei que ela não está lá. Eu sei que ela não está lá. Havia um desapego do pai com a questão de... Ele sonhava com ela, enfim. Então sempre tivemos essa desapego. E a gente conversa muito, a gente lembra muito. O afeto está em todos os momentos agora. Gostamos de ir em casa, ou está no carro. Todos nós lembramos com esse carinho. E finalmente que a doutrina, ela não condena a prática. Mas se for, faça de coração, faça com afeto. Leve as lembranças. Não vá porque o calendário diz que você deve ir. Não vá porque é uma imposição da sociedade. Vai ficar feio se eu não for. Não vá por uma obrigação, vá por amor. O mesmo amor que você carrega em todos os teus momentos. Né? O espaço é mais uma forma de manter por determinado tempo a materialidade. Então, que tenhamos sempre esta compreensão da orientação dos nossos amigos espirituais, que a doutrina consoladora nos apresenta, é que o dia de finados seja, tanto quanto o outro, um dia de reflexão, sempre um dia de muito respeito pela história de quem esteve aqui conosco, já retornou. Como diz a poesia do Jaime, né? Será que alguém fará o mesmo quando eu for tropear no céu? No dia que a gente retornar também, tenhamos esta mesma vibração, todos que aqui permanecem. Saúde e paz a todos. Então, agradecemos o Walter Portoletti pela exposição que foi feita assim, de uma maneira muito respeitosa, elucidativa, principalmente na exposição do contexto histórico, né? E destacando principalmente o que importa, né? O sentimento, porque esse realmente é importante, porque nós sabemos que a saudade é um sentimento que nos afeta nos dois planos, né? No plano material e espiritual. Então, Walter Portoletti, agradeço a tua exposição, da maneira que foi colocada para nós, tá bom? Deus o abençoe. Vou aproveitar aqui a oportunidade, ou ensejo, de convidar todos, no dia 4 de novembro, segunda, às 8 horas, às 20 horas, o tema que vai ser apresentado por Luiz César Leme: o que são crianças índicos e cristais. Estão todos convidados para segunda-feira estar aqui conosco. Então, para encerrar essa primeira parte da nossa atividade, vamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de infinito amor, inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de paz. Ó meu Deus, queremos nesse momento te pedir que o Senhor derrame bênçãos sobre nós, bênçãos de saúde, renovando nossas células, também equilibrando nossos sistemas orgânicos, derramando bênçãos de paz, serenando a nossa mente, acalmando nossos corações. Ó Pai amado, também nos dê a força para renovar a nossa vontade e seguir os exemplos do Cristo,
a vontade de viver com alegria, a capacidade de perceber as belezas da criação, da natureza, dos animais. Também, Pai, agradecemos pela nossa existência, a oportunidade que nos é dada de estarmos convivendo uns com os outros, porque esse é o amor universal, que é a situação que não quer mudar, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E Pai, que as energias boas que aqui encontramos permaneça conosco aqui e também ao retorno de nossos lares. Que assim seja. Então, queridos irmãos, aqueles que já se sentem bem, um bom retorno aos seus lares, que a paz do Mestre Jesus os acompanhe. Aqueles que necessitam ainda do passe com a presença do médium, eu solicito que aguardem em silêncio e em oração. Obrigado.